A paz de Cristo Jesus para você, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã, em Cristo Jesus. A você também que ainda não foi encontrado por Cristo, você que ainda está resistindo à palavra de Deus. Esperamos que nessa noite, com esta palavra, também o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração e você possa entregar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 15 ao versículo 18. Vamos, mais uma vez, utilizar a versão NAA, Almeida, revista atualizada, Nova Almeida atualizada. Então, do versículo 30, do versículo 15 ao versículo 18, do Evangelho de Marcos. E vamos orar também, mais uma vez, pedir a direção de Deus. Pai, nós queremos ler a Tua palavra e fazer a explicação adequada, segundo o Teu querer e segundo o Teu propósito. Que esse vídeo também possa encontrar os corações adequados para essa mensagem e que o Teu nome continue crescendo e que o nosso diminua. Que Tua palavra continue sendo edificada e transformadora em nossos corações. Age assim, ó Espírito Santo de Deus, sobre nós, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Transforma o nosso ser. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: E foram para Jerusalém, e quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava dizendo: Não é isto que está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós as fizestes covil de salteadores e ladrões. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam de um modo tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então nós vemos que Jesus, ele tinha o costume de entrar no templo para ouvir esses ensinamentos, para compartilhar também a palavra de Deus com aqueles que ali se encontravam. Mas desta vez, próximo ali da Páscoa, ele entra, ele sai de Betânia. Se a gente ler alguns versículos anteriores, é o versículo 15, a partir do 12, nós vamos ver que Jesus está em Betânia. E ele sai de Betânia ao passar pelas searas, pelas plantações. Ele também vê uma figueira e esperava que aquela figueira desse fruto, porque ela já estava cheia de flores. Então ela estava numa condição de que qualquer um que olhasse distante identificaria que provavelmente ela tinha frutos. Mas quando se aproximou daquela figueira, ele encontrou apenas folha, flores, e não frutos. E aí, então a gente pode já tirar algumas lições daqui, e perguntar o seguinte: toda planta dá fruto? A gente já vê que não, porque ele olhou a figueira, esperava dar fruto e ela estava sem fruto. Então nem toda árvore, embora seja frutífera, ela tem época que ela não dá fruto. Podemos ver também que a árvore
também dá bom fruto e ela, por muitas vezes, também produz um mau fruto. E aí vem a pergunta também, o que é que faz uma árvore dar mau fruto e dar bom fruto? E se a gente conhecedor alguma coisa, nós sabemos que o solo pode influenciar na execução desse bom fruto, a terra, e aqui, na explicação do lado espiritual, esse solo, essa terra é o nosso coração. Então vai depender de como está e como é o nosso coração, se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele é santo ou se ele é pecador. Se ele é justificado ou não, se ele é ímpio. Mas então aí Jesus entra no templo. Então assim como ele passou diante da figueira e esperava encontrar o fruto, quando ele entra no templo, ele também espera encontrar algumas coisas dentro do templo. Porque assim como a árvore frutífera, ela foi produzida, preparada, alimentada, crescida, adubada, para que um dia ela viesse a dar frutos. E a partir dali ela continuasse a frutificar. Mas não foi isso que ele encontrou naquela figueira. Ele encontrou uma figueira, vamos dizer, mentirosa. Uma figueira falsificada. Uma figueira improdutiva. E assim ele entra no templo e ele espera encontrar alguns tipos de pessoas ali dentro, que condiziam com o lugar que ele estava, que era o templo. A casa de Deus, como ele vai dizer. A casa de oração, como ele vai dizer. Então nós já estamos vendo qual era a visão de Jesus sobre o templo. O que ele não apenas representava. Não representava apenas uma casa de oração, não representava apenas a casa de Deus, não representava, mas ela era a casa de Deus e a casa de oração. Então Jesus espera encontrar ali pessoas tementes a Deus, pessoas devotas, pessoas se humilhando, pessoas se colocando diante de Deus, pessoas adorando, pessoas intercedendo, pessoas clamando, pessoas pedindo, pessoas recebendo resposta, pessoas tendo comunhão com Deus, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas honestas. Mas o que ele encontra? O texto então vai nos dizer que ele encontra compradores e vendedores. Ele encontra um comércio dentro da igreja, dentro do templo. Ou seja, não exatamente lá dentro do teto, mas no pátio. E ali era considerado também o templo. Então, mas ali naquele pátio, ele encontrou então muita gente vendendo os animais para os sacrifícios, trocando dinheiro, porque o dinheiro do templo só era recebido uma prata em prata, e a prata e o dinheiro do templo, desculpa, também era uma prata pura. Não era a prata do comércio normal. Então, eles pegavam aquele dinheiro que eles recebiam muitas vezes também no templo e faziam a troca do câmbio. Para que aqueles sacrifícios pudessem ser aceitos. Mas Jesus entende, ele percebe que não foi dessa maneira que Deus estipulou ou preparou as coisas. Não era para se comprar os animais ou se trocar o dinheiro dentro do templo. As pessoas já deveriam chegar ali com o sacrifício pronto, com o dinheiro trocado,
com dinheiro preparado e não fazer isso dentro do templo. E não fazer comercialização dentro do templo. Jesus vai dizer, mas alguém permitiu isso. E ali haviam os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas. Ele está dizendo, vocês deixaram com que isso acontecesse. Vocês permitiram que isso se processasse. Vocês instalaram esses homens, essas pessoas aqui dentro do templo para comprar e vender animais de sacrifícios. Mas aqui não é lugar disso. Aqui é casa do meu Pai. E aqui é casa de oração. Então Jesus tem plena ciência de onde ele está. E ele chama a atenção, e o zelo dele também o impulsiona na direção de desfazer toda aquela bagunça. Ele começa desfazendo a bagunça, mas ele não termina. Ele diz aos outros, tirem esses homens e esses animais e esse dinheiro da casa do meu Pai. Ele começa a obra, ele derruba as mesas, ele bate nos cambistas, ele espalha as coisas, ele tira. E aí, muitas pessoas também ficam pensando num Jesus que é inclusivo, num Jesus que aceita qualquer coisa, num Jesus que aceita qualquer pessoa, num Jesus que aceita qualquer modo, qualquer maneira de culto, de adoração. Não. Ele não aceita qualquer culto, ele não aceita qualquer adoração, ele não aceita qualquer sacrifício. Ele aceita aquele que ele mesmo estipulou, a forma que ele mesmo estipulou, a maneira como ele mesmo planejou, a maneira mesmo como ele ensinou no passado. Os sacrifícios e aqueles que fossem sacrificar precisavam estar justificados, precisavam ser puros, precisavam ter os seus pecados confessados, precisavam ser sinceros nas suas atitudes, precisavam ser verdadeiros, precisavam ser honestos, precisavam ter coragem e não serem covardes, e não serem falsos, e não serem tímidos. Então, Jesus, ele é inclusivo para aquele que crê. Com aquele que crê no seu nome, na sua palavra, para aquele que crê no seu Pai, no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, naquele que se submete à sua direção e não apenas quer fazer um floreio, não apenas quer sair bonito na foto, quer sair bonito no Instagram, no Face, no WhatsApp, nos apps da vida. Daqueles que querem apenas aparecer. Porque Jesus está olhando o coração, está olhando por dentro, está olhando no profundo do nosso ser. Ele sabe que nós somos pó, somos pecadores, mas Ele quer que nós saibamos que nós somos assim, que nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua justiça, para lhe devolvermos e entregarmos aquilo que é dele, aquilo que ele nos emprestou, aquilo que ele nos concedeu para utilizar nesta vida, naquilo que ele nos propôs para também fazer e adorá-lo. Veja que ele mesmo é quem nos dá condições de ter os elementos necessários para a adoração. Não somos nós. Mas muitas pessoas acham que elas é que geram esse elemento de adoração. Não é. É Ele próprio quem concede. Ele espera que entendamos isso
e compartilhemos isso. E ele ainda diz aqui que a casa de oração não era apenas para os judeus. A casa do pai dele não era apenas para os judeus. Ele diz, para todas as nações. Se era para todas as nações, ele estava falando do gentio. Ele estava falando do romano. Ele estava falando do grego. Ele estava falando do sírio. Ele estava falando da Índia. Ele estava falando da China, do Japão. Ele estava falando de todas as outras terras. Todos os outros povos. Cirene, Damasco, Nínive, Espanha, Itália. E por aí vai. A casa de Deus é para todos. Aí ele é inclusivo. Porque ele está dizendo, a casa do meu pai, casa de oração, é para todos os povos. Mas todos os povos que creiam, todos os povos que aceitam o meu nome, todos os povos que me submetem à minha liderança, todos os povos que entendem a minha justiça e a minha santidade, todos os povos que vêm na minha direção em humilhação, em quebrantamento, em confissão de pecados. Todos os povos que se arrependem dos seus pecados. Verdadeiramente. Então Jesus ele vai dizer e vai mostrar que nós, se queremos frutificar de maneira coerente, precisamos preparar o nosso solo de uma forma a que ele dê fruto. E esse fruto tem que ser limpo, tem que ser bom, tem que ser purificado. Nós vemos então também, como resumo dessa palavra, que Jesus é amoroso, é inclusivo, é santo e obediente. E ele espera que a sua igreja também seja amorosa, santa, inclusiva e obediente. Seja adoradora verdadeira e não adoradores falsificados, fingidos, hipócritas. Então, Jesus entra no templo e ele quer encontrar os frutos. Ele quer encontrar aqueles que estão ali frutificando para a glória de Deus. E não para a glória dos homens. Não para a glória do dinheiro, não para a glória do bolso. Não para a glória da carne, mas para a glória de Deus. Humilhados, quebrantados na presença do Senhor. Assim nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e a palavra do Senhor compartilhada com você, meu querido amigo, meu querido irmão, irmã em Cristo, e você ainda que não entregou, que nessa noite você possa querer entrar no templo de maneira como aqui foi explicada e anunciada mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, ele não abaixe como ele abaixou aqui, que ele sinta honra, sinta louvor, sinta adoração, sinta alegria ao olhar para você, levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos orar. Pai, agradecemos-te mais uma vez pelo teu Espírito Santo, nos usar como instrumentos para a glorificação do teu nome. Que esse mesmo Espírito possa estar falando em cada coração, em cada vida que assistir esse vídeo e compartilhar e anunciar a tua palavra, a fim de que cada um de nós possamos cada vez mais nos aproximarmos diante de ti, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos encontrar como árvores frutíferas, não como a figueira que enganou o Senhor e não só tinha folhas e não tinha fruto.
Que o Senhor possa vir até nós e não encontrar apenas folhas, mas frutos. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de alegria, frutos de comunhão, frutos de adoração, frutos de humildade, frutos de perseverança, frutos de quebrantamento, frutos de fé, frutos de ousadia, frutos, ó Deus, de humildade, ou seja, todos os frutos necessários, frutos de santidade. Ajuda-nos assim mais uma vez. Nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém.